Eu desejo que a paz e o amor de Cristo que tem alcançado povos, línguas e nações esteja com cada um de vocês. Que esta noite seja uma noite de renovação, de coração missionário. E a expectativa nossa é que Deus também esteja levantando intercessores, que é muito importante. A oração, ela tem a velocidade mais do que a luz. Ela cruza fronteiras, continentes, mares. Ela vai onde você não pode ir. E isso eu testifico que é verdade. É uma alegria estar aqui. Obrigado, pastor Ronaldo. Essa igreja tem sido privilegiada em receber esses queridos aí tão preciosos que estão no campo. Lembrem-se deles em suas orações. A princípio eu fiquei pensando em pregar alguma coisa que desse aquele impacto missionário. Mas o meu trabalho no campo missionário é ir ao encontro das famílias e conhecer as necessidades em que eles se encontram. O missionário, a sua família, como ele está, como ele vive, como estão os filhos deles. Então, onde eu vou, eu conecto com a família e falo, eu quero estar com você por uma semana, 2, 3, um mês. Eu quero saber como você vive o seu dia a dia. Quais as suas lutas, quais as suas alegrias. Então, comer como você come, passar o que você passa, fazer o que você faz, caminhar com você, andar com você. E isso é incrível. Você sentir de perto a vida de um missionário, viver o que ele vive, estar no sapato dele. Isso é que eu tenho feito. Chama Projeto Care and Share, que significa o cuidado e ao mesmo tempo compartilhar. A nossa expectativa é que o missionário sinta que ele não está sozinho. Não está sozinho. Não tem a instituição, tem as igrejas, mas tem muitos irmãos espalhados pelo mundo todo que pensam neles, oram por eles, contribuem e os ajudam. E por onde eu tenho passado, a igreja tem dito, leva o nosso abraço. Então receba o abraço de nossos irmãos lá de Cuba. Tá? A igreja está há 78 anos debaixo de uma ideologia que não trouxe redenção, uma ideologia que não trouxe provisão. Então, Fidel Castro com as suas ideias, Camilo com as suas ideias, Che Guevara com as suas ideias, a trindade da ideologia socialista não resolveu. Todo mundo está em Bolsa Família, o povo no pranto porque a terra não é deles. E fiquei na casa de um médico que ganha R$200 por mês. Os médicos pertencem ao governo, mandam para o mundo inteiro e eles ficam só com 30%, 70% vai para o governo. Fiquei na casa de um senhor que trabalhou para o Fidel Castro 35 anos, está aposentado, ganha $5 por mês, que dá vai dar uns R$30 por mês. Tá, então quem segue essa ideologia teria que ir para lá para fazer um estágio lá em Cuba. Tá? É muito triste ver, mas a igreja está crescendo. É a igreja da casa, a igreja da família, é a igreja do quintal. Estão crescendo. Lembro do nosso missionário, Ariel, Miriel e também do Jesus. Eles estão ali representando a igreja e o reino de Deus. Receba o nosso abraço lá de Angola, já a igreja com aqueles missionários que deram a vida ali, como a Maria Pires, a nossa irmã, a Vera, que ela teve 20 a malária e ela sobreviveu, está aposentada, mas deixou discípulos. O Anderson, a mãe Gorete. Nós já estamos com mais de 1.000 membros em Angola. Ora para que ali os nossos missionários possam ter também, a gente chama de sustentabilidade, onde eles possam aprender a gerar recursos, aquilo que eles têm para produzir, gerar. O missionário tem a mente produtora, não só da obra que regenera, que traz vida, mas aprender a lidar com aquilo que a terra
promete, irmãos. A igreja, ela é portadora de um chamado de Deus. Cada um de nós, cada povo, o chamado para o trabalho, quer seja o padeiro, quer seja o leiteiro, quer seja o vendedor, todos têm um chamado. Para Calvino, todos têm a vocação naquilo que faz, naquilo que é, onde está, no trabalho. Então, hoje a igreja está tendo essa consciência que ela pode levantar uma comunidade geradora não só de vida espiritual, mas geradora de recursos. Formar a nossa comunidade de fé, a nossa cooperativa de fé. O povo é no trabalho que a gente se conecta, é no dia a dia que nós nos conectamos. O evangelho é representado por todos. Aonde eles vão, esses filhos de Deus, são embaixadores no trabalho, são representantes do reino onde eles estão. Então, conectar com a comunidade gera vida, gera recursos, gera trabalho com dignidade, com respeito, com honestidade. A igreja, ela semeia valores e virtudes. E quando tem a cooperativa de fé, da fé, com a semente que gera vida, gera produtos também. Então, ore para que a igreja aprenda a ser também sustentável. Tá bom? Então, um abraço desses nossos queridos, um abraço dos nossos irmãos lá da Índia. Vamos estar agora, dia 5, Andhra Pradesh, Goa, vamos estar também em Karnataka. Então, ore para que o evangelho continue tendo vida ali. Pastor Florencio, nós já caminhamos por aqueles locais. E receba também um abraço lá do Japão. São mais de 7 famílias caminhando junto. Aprendi que para a gente ter um acerto com o irmão, para a gente entender o coração de irmãos, precisa subir um monte. Foi o que eu fiz. Subi um monte. Quem lembra do pastor Araújo? Subimos um monte com ele, um Monte Fuji, gastamos 6 horas, mas ficou meu amigo. Entendeu? Iam subir no monte, ele escorregava, eu pegava a mão, ele levantava. Ora eu escorregava, ele dava a mão. De queda em levante, nós aprendemos de socorrer um ao outro. Na volta, cada escorregão, nascia um irmão. É incrível. Então, se quer fazer a paz com alguém, quer melhorar o seu relacionamento, vai, suba um monte com ele. Um abraço da igreja do Japão. Então, um abraço de nossas igrejas, por não ter passado da Venezuela. Fiquei lá agora e a igreja também tem crescido. Assim que eu saí, o Maduro caiu. Não sei por quê. Estava maduro, né? Mas Deus tem trabalhado em todos os lugares. As suas orações, o seu clamor vai chegar nesses quinhões do reino. Então, pensando que o trabalho nosso de Querexé é cuidar, é caminhar com o missionário, eu pensei em trazer uma palavra que vai nos chamar à cura. Tá? A cura. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 3, 9 a 10. Por quê? Por que a cura? Porque eu tenho visto que nós somos, às vezes, vítimas da nossa história. E o sistema de hoje, ele não coopera com a cura da cidadania. O sistema não resgate o ser holístico, o ser na sua integridade. Não, o sistema é ideológico. Então eu quero que você esteja preparado para que a sua história não seja o seu destino. Para que a sua história não venha ditar ordens na sua vida. Porque enquanto a igreja caminha em todos os tempos históricos, ela sofre a influência do sistema. Se ela não for forte, o sistema domina. Mas o sistema pode receber influência dela também. 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Vou ler. Estejam atentos. Corações em reverência. Versículo 9 e 10. 1 Crônicas. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó Deus, me abençoes
e me alargues as fronteiras, os meus limites, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe pedia. Louvado seja o Senhor pela leitura de sua palavra. É muito interessante, o escritor de Crônicas, escrevendo esse capítulo, o propósito dele é trazer ali a lista genealógica da tribo de Judá. Ele está escrevendo. Ali tem pessoas importantes como Caleb, Judá e outros, e de repente ele para a sua lista para contar uma história curta, mas significativa, para contar a história de um homem chamado Jabes. 2 versículos. Se você ler, você vai perceber por que ele corta aquela sequência genealógica e abre uma janela para falar sobre uma pessoa. Jabes. Então esse sermão é uma chamada a nós para o entendimento de que uma pessoa pode construir uma história, viver uma história, ser vítima da história. Porque todos nós, em cada dia, fazemos história. Você tem história. Desde o ventre da sua mãe, você passa por um processo de configuração do ser, de estrutura mental. Você vai sendo ali um forjado, formado por acontecimentos, situações. Mas alguns vivem uma história trágica. A história de uma tentativa de aborto, a história de perseguição, de rejeição, a história em que marcou, ou no útero, ou no nascer, ou no viver, ou em todas as idades. Então você é uma história viva. É uma história viva. Tem pessoas que não gostam de contar a história, porque a história traz a memórias, dores, rancores, tristeza, lágrimas. Mas eu quero dizer, qualquer que seja a sua história, mas nessa noite eu quero lhe assegurar que ela não pode ditar as ordens para a sua vida. A história que tem te sacrificado, a história que tem lhe incomodado, a história que lhe tem inquietado, ela não pode ser o ditame da sua vida. Por isso esteja atento que nós vamos aprender com Jabes o que ele fez. O que ele fez. Cada pessoa aqui agora, dentro da sua própria história, alguns talvez com capítulos de alegrias, de tristeza, outros capítulos de confusão, de dores, outros com gritos. Lembro uma irmã, ela contando a sua história, me dizia, minha mãe me contou e eu sinto aquela agressão que meu pai teve quando minha mãe estava gestante de mim. Ela falou, até hoje parece que na minha mente eu sinto o impacto, quando meu pai pegou um tição de fogo e bateu na barriga de minha mãe. Eu falei, meu Deus, que história marcada pelo fogo, pela agressão. Que história! Outra vez, acompanhando uma pessoa, ela chorava e dizia, tristemente, eu não sei, eu me sinto que não pertenço, eu não sei o que faço, eu me sinto órfã. Ela dizia, depois ela falou comigo, essa história me persegue. Meu pai construiu uma história comigo. Ainda criança, eu me lembro quando ele colocava-me em seu colo, o seu carinho, os seus beijos, aquilo me fazia sentir que pertenço. Sou família, eu tenho um aconchego, eu tenho um refúgio, eu tenho um lar, eu tenho uma mãe, eu tenho um pai. Mas um dia ela contou, dizendo, e meu pai repetiu naquele dia, o beijo, o abraço, e os meus olhos o seguiram até o portão. O portão abriu, ele fez tchau. Nunca mais voltou.
nunca mais voltou. E essa moça chorava. E eu tentando falar com ela, tentei personificar a pessoa do pai. Falar, filha, perdoa o seu pai, ou perdoe-me como pai, na figura do seu pai. Eu não pude entender o valor que estava sendo construído em você. Estava pensando somente em mim. Me perdoe, porque você vale mais do que um ouro, é mais precioso do que um diamante. Mas se eu não conseguir enxergar o teu brilho, pois os meus desejos, as minhas fraquezas e aquilo que eu não recebi, a minha própria história, me colocou distante de você. Jabes entende tudo isso, era a profundeza, carregava o estigma, carregava a sua história, a sua dor. Sua mãe passou muita aflição na gestação, no parto, e olhando para ele falou, você vai chamar Jabes, que significa dor, tristeza, amor. Queridos, eu já ia chamar vocês de amor. Amor é minha esposa, veio no meu coração agora, amor. Queridos, então Jabes carregava isso. Então, imagina você, o colega chegar, ô dor, vem cá. Ô tristeza, como está você? Meu Deus, carregar esse estigma, essa história. Então, ele era uma história viva no seu próprio nome. Tem gente que tem vontade de mudar de nome, porque o nome está ligado a uma história, a um acontecimento, a alguém que não foi uma expressão de vida, mas de morte. Sua mãe o chamava Jabes. Ele carregava o rótulo que não escolheu. Ele carregava uma história que não escreveu. Ele carregava um estigma que não era seu. Era da tribo de Judá. Se ele soubesse que de Judá sairia alguém que haveria de resgatar a sua dignidade, escrever a sua história, era o Jabes. Era o Jabes. E muitos de nós temos essa história. Talvez, na medida da minha pregação, você vai ver um filme na sua cabeça. A sua história. Mas hoje a sua história não vai ditar ordens, porque você vai aprender com Jabes atitudes que promovem uma nova história, atitudes que escreve uma nova página na sua vida. Alguns carregam a história da rejeição, mas ela hoje não tem o domínio. A história do fracasso, mas hoje será a história da sua vitória. A história da disfunção familiar. Hoje você vai ver o valor da família, a história da vergonha, do medo, da insegurança, da incerteza, a história do trauma, da perda. Tudo isso marca, traz dor, e a gente fica querendo ser chamado de Jabes, mas não, você tem um novo nome, em Jesus você tem uma nova história, e a sua vida não será resultado da sua história, a sua história será a lição de vida, e não de morte, de oportunidade para enxergar e ver e sentir, porque a sua vida sarada, a sua vida numa nova história, você poderá contar para o outro. E a sua nova história resgatará o outro. A sua nova história levantará o outro. Por que eu estou falando isso? Porque onde eu vou, junto aos missionários, a maior dor talvez não é o campo missionário. Não é aquele irmão que não entendeu aquela vida de sacrificial e amor para ajudá-lo. Mas é a sua história. Quantos foram para o campo? Para a sua história. No campo eles vivem também uma construção de história. Visitei um pregador, chegando lá, a sua esposa, isso faz muitos anos, sua esposa estava no cantinho, na África do Sul, a mulher não conseguia falar nada. Nada. Até que um dia ela falou, em lágrimas,
Não bastava a minha história, não bastava a minha dor. Quando meu esposo saiu para visitar, para pastorear, eu fiquei sozinha e entraram vândalos, África do Sul, entrar a minha casa, estragar a minha vida, manchar a minha história, só deixaram cicatrizes. E ela fechou o coração, fechou a alma, o espírito ficou aprisionado. Ela tinha que começar uma nova história. E como fazer isso? Eu tenho uma boa notícia. Você pode carregar a história da dor, mas a história não pode carregar você. Porque Jesus carregou a sua dor. Se a sua história é dor, Ele carregou. Se a sua história é tristeza, Ele carregou. Se a sua história é desprezo, Ele carregou. Se a sua história deixou marcas, nele também ficaram as marcas. Jesus nos ajuda a começar uma nova história. A sua história pode explicar você, mas ela não pode defini-lo. Uma história dolorosa não pode determinar o seu destino quando você tem as atitudes certas. Vamos aprender com Jabes. Primeira atitude. Querido, ele não reclamou. Ele não ficou contando a história de tristeza para os outros. Ele foi falar com Deus. Diz o versículo, Jabes clamou ao Senhor. Esse clamar é liberar da sua dor. Esse clamar libera você do estigma. Esse clamar é antes de pedir para você mesmo. Esse clamar, ele libera. Talvez em lágrimas, mas não é um clamor de revolta. É um clamor de entrega. É uma expressão de humildade, de dependência, de fé, onde você se lança e diz aos pés da cruz, Senhor Jesus, aqui está a minha história. E eu clamo. Esse meu clamor é um clamor de esperança. É um clamor de certeza que onde houver a rejeição, há a aceitação. Onde houver o ódio, haverá o amor. Onde houver tristeza, haverá alegria. Por isso o meu clamor é essa busca do resgate, da nova vida, da esperança do coração do Pai. Eu estava entre muçulmanos, hindus e sikhs, e uma vez procurei uma amiga minha, uma senhora idosa. Ficou cega aos 50 anos, perdeu o esposo, era viúva, não teve filhos, filha de pastor, e aquela mulher estava sozinha. Carregou a sua história de perdas, a cegueira e tantas outras coisas. E um dia cheguei, procurei, bati a porta. Mrs. Busby, are you here? Ela, who are you? I'm Paulo. Is that you, Paulo? É você? Come in. Entra. A velhinha, que ficava aos pés do fogareiro, colocava uma água esquentando para que aquele steam, aquele vapor viesse trazer a caloria e o aconchego do lar em meio aos frios. E eu cheguei e fui contar um pouco da minha história. Mrs. Busby, e fui contando. Aí apresentei tristeza, apresentei a dor, apresentei os problemas. E ela falou, if you have a problem, don't cast it. Don't nurse it. Don't rehearse it. Cast it upon the Lord and He will reverse it. Eu fiquei envergonhado. Por quê? Ela falou, se você tem um problema, a sua história, não fica ensaiando a sua história. História que não é boa, não ensaia para contar. Não fica contando para os outros a história que não edifica. Não fica mimando, nurse it. Não fica dando leite para o seu problema. Não fica mimando o seu problema.
E não fica amaldiçoando o seu problema. Quer dizer, a culpa é do meu pai que fez isso, a culpa é do meu tio que fez isso, a culpa e curse. Acusando, don't do this, não faça isso. Lança aos pés do Senhor, and ele, reverse it, vai revolver. Gente, eu saí com uma nova expectativa. Eu falei, Mrs. Basman nunca contou uma história de tristeza na sua cegueira, nunca contou uma história de amargura na sua viudez, nunca contou história marcadas por pesos na sua solidão, sozinha, mas sem reclamação. Porque ela diz, lança ao Senhor, faça a sua oração, entrega a Ele. É assim que ele faz. Assim Job fez. Ele clamou. Porque o clamor, a oração não acrescenta dores. Clamor não acrescenta dores. Diz o versículo. Perto está o Senhor de todos que invocam. Orar é chamar para perto. O pai para aquele que é órfão, o médico para aquele que está na dor, o amigo para aquele que está abandonado. A oração traz Deus na sua plenitude, na sua presença. Oh Senhor, a sua história tem que mudar hoje se ela não trouxe edificação. Segundo, ele pediu a bênção de Deus. Ele pediu, tomara que o Senhor, Altíssimo, me abençoe. Jabes acreditava que Deus tinha para ele, mais do que a dor, mais do que o estigma. A bênção, ela muda a nossa história. A bênção, ela transforma a nossa história. A bênção traz nova história. Havia uma cidade que chamava Siquém. Moisés falou, separa Siquém. Separa Siquém. Siquém fica no vale. Siquém fica no vale. Lá é lugar de refúgio. Mas diz, o significado de Siquém é ombros. E nele está, no Siquém está o Monte Gerizim e o Monte Ebal. De um lado saía a bênção, de outro lado saía a maldição. Quem for para os ombros de Cristo, mesmo que está no vale, clame pela bênção, não deixe que a maldição venha campeá-lo. É lugar de refúgio, sim, mas é lugar dos ombros. Lá está a bênção. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do Senhor. Pedir a bênção de Deus não é ganância, é um ato de fé, é um ato de esperança. É como você pedir a Deus para escrever uma nova história. É acreditar que a bondade de Deus é maior do que a sua história. E certamente é. Pensa a bênção. Pensa a bênção. E a sua história vai tomar um novo rumo. Terceiro, ele pediu a Deus que alargasse a sua tenda, alargasse os seus limites, alargasse o seu território. Deus quer que você administre além de suas fronteiras, além do seu limite. Esta é a oração da expansão, é a oração da influência, é a oração da oportunidade, é a capacidade, é o impacto que isso pode gerar quando você descobre que você pode sair dos seus limites. Tem muitas histórias de vidas que delinearam uma redoma, um circo. Colocou um circo, a sua história colocou uma cerca, colocou divisa e você não consegue estar nela. Você sabe os marcos da sua história, onde ali aconteceram os fatos e você só fica vendo os marcos. Mas já falou, Senhor, eu quero e além das minhas fronteiras. É evidente que ele estava pensando em território físico, mas eu estou lhe chamando para você pensar no território da história da sua vida, para que você possa sair
dos seus limites. O que tem causado limites? Quais as suas fronteiras? Pede-me e eu darei as nações por herança. Pede-me e eu alargarei a sua tenda. O seu passado pode escolher você, mas Deus quer que você estende além do seu passado. Não deixe o passado lhe segurar, não deixe o presente lhe causar estresse e nem o futuro lhe causar ansiedade. Não chama limites para a sua família, não chama limites para a sua fé, não chama limites para a sua vida. Você é a expansão e não o acolhimento. Você é a grandeza do amor de Deus. E não, você não está delineado pelo ódio. Deus quer que você administre além. Ele vai te dar capacidade para você administrar além. Você não é o prisioneiro da sua história. Você não está na cela da ilusão. Hoje Deus quer que você saia daquilo que tem te emperrado, segurado, limitado. Lembro-me de Aparecida. Aparecida era uma moça que, a princípio, seus pais choraram muito, porque nasceu sem os braços. Aparecida não tinha os braços, mas eles compunham uma família muito amada, querida na igreja. Os pais choraram. Parecia que a história daquela moça seria a história da dependência, história da falta, história da diferença. Os pais pensavam, como será a minha filha na escola? Os meninos olhando e falar, lá vem aquela mocinha que não tem os braços. Mas, queridos pais, não deixaram que a história da aparente limitação viesse a aprisionar a esperança. E aquela moça cresceu num lar que amava, um lar querido, de muito amor, dedicação, e ela foi vencendo os seus limites. Aprendeu a escrever com os pés, aprendeu a tocar com os pés, tornou-se uma grande advogada. Aparecida. Lembro quando criança chegava em casa com os seus pés, pegava um papel e vendendo os produtos da avó, ela escrevia assim com os pés ou em algum lugar o recibo. Ela não deixou que o seu aparente limite impedisse de trabalhar. Não. Então, ela não deixou que a sua vida fosse parada por aquilo que lhe faltava, porque Deus era a completude do seu ser. E ela, então, foi vencendo cada limite, cada barreira. Não há limites que possam impedir o Filho de Deus. Não é a falta, não é a rejeição, não é o medo, não é a incerteza, não é a sua história. Esse é o Deus missionário que alcança nos rincões deste mundo. Todos esses que são marcados pela história. Todos estes. Você vai à Índia, você vê isso. Você chega na África, a morte parece que ela campeia. Ela acontece a qualquer momento. Mas, querido, até na morte, a gente quebra o limite da morte, porque ele ressuscitou. A gente quebra o limite da morte, porque nele há vida. E onde o missionário vai, ele leva essa esperança num Deus que estende aos limites. Ele vence a barreira da cultura, ele vence a barreira da linguagem, ele vence a barreira da degustação. O missionário aprende a ir além dos seus limites. A Aparecida venceu. Se ela venceu, como filha de Deus, você também pode vencer. Quarto, ele pediu que a mão do Senhor esteja sobre mim.
A mão do Senhor esteja sobre mim, dizia ele. A mão de Deus representa poder, proteção, direção, provisão, cuidado, autoridade, e você pode continuar a lista. Porque a mão dele não pesa. É até estranho quando fala assim, Deus vai pesar a mão. Meu Deus, se fosse assim, nós estávamos mortos. A mão de Deus não é para pesar, é para aliviar. Ele sabe das nossas configurações. Ele sabe dos nossos limites. Então ele vai atrapalhar você? Deus não vai atrapalhar. Se falhou, pede perdão. Se errou, volte a um alinhamento com Deus. Se distanciou, volte para o redil. Não deixe a história te pegar de volta. Porque as raízes chamam de volta. Não deixe as raízes nocivas lhe chamar de volta. Aqueles que estão nos ouvindo online, essa mensagem é para você também, tá? Olhei para eles. Queridos, e assim, ele foi vendo as mãos de Deus. Isso me faz lembrar de Ezequiel. Deus chamou Ezequiel, Ezequiel, venha cá. Levou até um lugar. O que você está vendo? Ele falou, um vale. O que tem nesse vale? Ossos secos. Ossos secos. Você está vendo tudo isso, Ezequiel? Tudo isso. É Israel. Israel está como ossos secos. O povo está alimentado pela escassez espiritual. O povo está definhando-se. E a esperança parece estar distante. Mas Ezequiel profetiza a estes ossos. Ezequiel fala a estes ossos. Ezequiel deve ter pensado. Mas quando ele olha de lado, as mãos de Deus estavam sobre ele, diz o texto. E as mãos de Deus estavam sobre Ezequiel. Sabe aquelas mãos que vêm sobre você? Pode falar, eu estou com você. Você está enxergando, não está? Isso aí parece que é um desespero, mas pode falar, eu estou com você. Irmão, se a sua história tem ossos secos, cadáveres, essas coisas, profetiza. Porque você foi chamado para declarar vida e não morte. Você foi chamado para declarar vida. As suas palavras, elas trazem vida. É incrível. Por que Jesus humanizou? Porque Deus quer ser expressão na vida do homem, na vida da mulher, na vida do ser humano. Por que Jesus humanizou? Para mostrar que nós podemos vencer no corpo. E você é um cidadão terráqueo e você tem a cidadania terráquea porque você veio pela porta certa, o útero. E você recebeu uma identidade, um corpo e ocupa um espaço. Então você é autorizado. Você está na formação de Deus, na faculdade de Deus, no ensino de Deus. O Espírito Santo é o seu professor, está qualificando você. Então a sua palavra é de conhecimento, a sua palavra é de sabedoria, a sua palavra é de poder, a sua palavra é de unção. Porque você é autorizado por Deus. Não deixa você ser vencido pela sua história. Pois Jesus escreveu uma nova história. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Você é uma nova história. E ele falou, Deus, livra-me do mal. Foi que Jesus ensinou o Pai Nosso, livra do mal. Porque o mal é uma vírgula na nossa história, às vezes é um ponto na nossa história, e você sabe que vírgula colocada num lugar errado, muda tudo. Ponto colocado num lugar, é como se termina aqui. Então o diabo, o mal, tenta. Porque ele não tem porta para entrar. A porta é o útero e ele não está autorizado a ver. Aí ele quer roubar o corpo,
roubar a alma, roubar o seu nome. Mas você é lavado e remido em Cristo. Não pode. Então você é filho de Deus. Deus não só abençoa, Ele protege. Deus não só amplia, Ele preserva. A mão de Deus está com você. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Esse é o nosso Deus. E aqui está escrito: e Deus concedeu o que ele pediu. E Deus concedeu o que ele pediu. Encontrei uma senhora no Líbano, e passando perto da igreja, o Espírito Santo pede para voltar, e ela estava lá. A hora que abriu a porta, que eu me identifiquei, ela falou: eu estava orando para Deus trazer alguém aqui, porque eu estou em aflição de espírito. A minha história me persegue, a minha dor me persegue, tudo me persegue. E eu vim para a casa de Deus buscar refúgio. Falei: Pai, envia alguém para me ajudar. E juntos oramos. E juntos oramos. É assim que Deus faz. Se você ir para o lugar certo, ter atitudes certas, a sua história vai mudar. Ele não deixou a sua história dolorosa, triste, definir você. Não caia nessa. Ele não deixou o seu nome determinar o seu destino. Não caia nessa. Ele não deixou o estigma tornar o seu teto. Não caia nessa. Você está na amplitude do amor de Deus. A sua história pode ser dolorosa, vergonhosa, complicada, destrutiva, herdada, incompreendida, envolvendo abuso, envolvendo rejeição. Mas você não é produto dessa história. Porque ele pagou um preço maior do que a tragédia. Ele pagou um preço maior do que os acontecimentos. Ele pagou um preço maior do que os fatos. Mas com a atitude certa, você vai começar uma nova página. Fechemos nossos olhos. A todos que estão nos ouvindo, você também tem a sua história. A todos que estão distantes, esta palavra chega até você. Estejam certos, hoje Deus vai começar uma nova história na sua vida. Porque você não é produto dessa história. Pois a história da redenção em Cristo te chamou para a vida e não para a morte, para a libertação e não aprisionamento. Você está começando uma nova história. O seu passado é um capítulo, não é um livro inteiro. Você pode arrancar esse capítulo do livro da sua vida. O seu nome não é o seu destino. A sua história pode começar em dor, mas pode terminar em bênção. Job nos ensina para terminar. A sua história não é final. Você não vive o epílogo, você não vive o final. A sua dor não é permanente, o seu rótulo não é sua identidade, o seu passado não é a sua profecia. Você é filho de Deus, filha de Deus. Uma história prejudicial não pode determinar o seu destino quando você tem as atitudes certas. Por isso, não deixe de orar, não deixe de agradecer, não deixe de orar ao Pai Nosso, pedir a proteção, não deixe de perceber que Deus está com você. Glórias a Jesus. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo, em nome de Jesus, trazei essa luz que dissipa as trevas. Senhor, tira o capítulo,
a narrativa destrutiva. Senhor, tira e coloca uma nova página. No início, no meio e no fim. Uma nova página. Em cada página está o selo. Em cada página está o selo que diz: vós sois povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, chamados e escolhidos para proclamar a verdade, a libertação. Jabes já não se chama mais Jabes. Certamente ele tem um novo nome. Um novo nome. Espírito Santo, continue. Em nome de Jesus. Fale, renova, que ninguém saia aqui com peso de histórias destrutivas. Eu lhe peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus.